Amém, irmão? Todos acharam? O primeiro evangelho, né? Da sua Bíblia, né? Mateus, capítulo 13, meus irmãos. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, para a glória dele. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Hoje nós louvamos aquilo que João vê ali, né? No final de todas as coisas, né, irmãos? E o Senhor tem algo a nos falar, né, com relação à eternidade, com relação à sua volta, com relação àquilo que nos move, aquilo que nos traz esperança todos os dias, né, irmãos? E com toda certeza será de grande valia para todos nós, como sempre é, né, irmãos? A sua palavra, que é viva, né, e eficaz, que sempre pode trazer um alimento, né, um alimento que tanto a nossa alma precisa e necessita. Amém? Mas a cada dia que passa, irmãos, eu não sei você, mas estamos convictos de que realmente, de fato, a nossa geração estará contemplando a volta do Senhor. Alguns de vocês também têm essa convicção, ou talvez todos, né? Para a glória de Deus, que somos então essa geração. Porque a cada dia que passa eu tenho uma convicção dentro de mim muito grande, você tem a sua, né? Talvez um pouco menos do que eu, mas de fato, irmãos, todos nós temos essa convicção, porque a natureza geme, vivemos em um mundo caótico, em situações em que nós pensamos que nunca iríamos ver a degradação do ser humano, como a maldade do ser humano ela é grande, e cada dia mais nós nos surpreendemos com a sua maldade, e sabemos que no final o coração do homem se esfriará, né, irmãos? E esse é o tempo, e nós temos contemplado, irmãos, e ainda assim a gente então tem motivos para estar convictos de que a nossa geração verá com toda certeza o arrebatamento da igreja. E é uma felicidade. Somos felizes por isso. Você é feliz por isso? Você está alegre por causa disso? Porque então contemplaremos o retorno do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Pai. Então, vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Eu quero orar junto com você. Senhor Deus, bondoso Pai, eis aqui a Tua palavra, meu Deus querido. Obrigado porque o Senhor está aqui, Senhor, oh Pai. Eu sinto a Tua presença nesse lugar. Obrigado, meu Pai querido, que os meus irmãos estão comigo aqui para juntos debruçarmos a Tua santa palavra. Deus, eu não tenho nada, Senhor. Eu sou um pobre pecador, não tenho nada, sou insignificante, mas eu sei que o Senhor tem, Pai. Eis-me aqui, Pai querido, para que o teu povo ouça a tua palavra através do seu Santo Espírito, Senhor, oh Pai. Tu sabes que eu sou fraco e limitado. E aqui estou, meu Pai querido, que o Senhor possa nos usar, me usar para a tua glória sempre, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Pai querido. Seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Já que você está de pé, vamos ler a palavra, né, para reverenciar a palavra do Senhor, antes que a gente entre aqui nessa introdução. Irmãos, a palavra do Senhor, você já está aberto aí, Mateus capítulo 13, todos acharam? Todos têm a palavra do Senhor em suas mãos. E vamos a ler aqui a partir do versículo 24, para a glória de Deus. A parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas, o trigo, juntai-o no meu celeiro. Amém, irmão? Sente-se dando glória ao nome santo do Senhor. Você está em um culto a Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique e dê graças a Deus por esta palavra que é maravilhosa em nossas vidas. Irmãos, glórias a Deus. Como eu ia dizendo, irmãos, é uma felicidade, porque nós seremos então participantes, né,
da volta do Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, e que a gente, nosso coração se enche de alegria, né, de paz, e ficamos exultantes em saber que o Senhor Jesus virá, e nós poderemos então contemplá-lo vindo das nuvens com poder e grande glória, para nos encontrar e nos tirar dessa situação em que o mundo se encontra. Mas também, irmãos, em contrapartida, a gente sabe que é um privilégio, não é? É um privilégio ser esta geração. Por quê, irmãos? Porque muitos irmãos nossos do passado, que já dormem no Senhor, profetas, apóstolos, discípulos do Senhor, quiseram experimentar essa experiência fantástica de ver o Senhor Jesus. Veja as cartas de Paulo, por exemplo, que achava que Jesus viria naquela época, no primeiro século, estava preparando a igreja, os irmãos já não queriam fazer mais nada, somente aguardar o retorno do Senhor, mas não aconteceu, né, irmãos? Sabemos que não era o tempo do Senhor Jesus voltar, e aqui estamos, irmãos, eu e você, aguardando esse acontecimento, esse evento, a qual mudará o curso da humanidade, toda a história. Porém, irmãos, junto com essa alegria, o Senhor hoje nos exorta a algo importante. Eu sei que você já leu tantas vezes essa parábola, tanto é essa anterior do semeador, né? Tantas vezes, né? A gente já leu, todos os anos a gente lê a Bíblia todo, né? Toda em um ano. Mas, irmãos, há algo que o Espírito Santo nos traz hoje aqui muito sério e importante para as nossas vidas, amém? Porém, junto com a alegria nossa, irmãos, há um problema também. Não sei se você já parou para pensar nesse problema, de que a chegar desse momento chave, irmãos, crucial para a igreja do Senhor, ao chegar esse momento, a gente, eu e você, não sermos então dignos de subir com o nosso rei. Eu não sei se por um minuto sequer você já parou para pensar nessa possibilidade de que quando o Senhor retornar, nós não sejamos participantes das suas bodas, da volta e estar com Ele na glória. Eu não sei se você já parou para pensar nessa possibilidade. Ainda que há dentro de nós uma fé inabalável, ainda que há dentro de nós a nossa perseverança em, sim, estaremos juntos, mas eu não sei se você por um minuto já pensou, irmãos, porque eu não sei você, mas de que adianta, irmãos, contemplar esse evento onde todo mundo vai contemplar e não estar com o nosso mestre? De aqui adianta, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus voltar e tudo acontecer, de não estar participantes daquelas bodas do Cordeiro, né? Da estar ali à mesa sentado com o nosso rei. Então, irmãos, hoje é o momento de refletirmos, é o momento de entendermos do que o Senhor está querendo nos falar nesta manhã. E aí, irmãos, imaginou a frustração, a tristeza? Sei que muitos de vocês já pararam para pensar, poxa, será então? Será que se eu não subir, como vai ser a minha reação? Como vai ser diante dessa situação? Porque eu esperava todo momento, todo dia eu esperava por este acontecimento e agora chegou e eu não posso, devido a muitas circunstâncias, e eu talvez achasse que eu estaria pronto, mas não estou. Imaginou a frustração? Já imaginou a tristeza, irmãos? Já imaginou a angústia que será para a igreja do Senhor? Estar aguardando o tempo todo, Senhor, e não poder subir para encontrar com o nosso rei. A gente sabe que haverá muito pranto, choro, muitas pessoas desesperadas. O caos será instaurado por dois motivos, por aqueles que não acreditaram no Senhor e por aqueles que estavam indo para a igreja, estavam levando a palavra, mas por qualquer outro motivo não vão subir, não subiram. Isso é muito sério, o Espírito Santo fala conosco, irmãos. Eu sei que você já assistiu filmes que retratam esse momento. Será muito pior, irmãos, muito pior do que o filme retrata, porque, irmãos, estar ausente totalmente, eternamente da presença do Senhor é algo terrível para a igreja, né? É algo terrível, algo muito sério. Mas, irmãos, eu quero que nós possamos entender e refletir na parábola do Senhor. Nessa manhã, a parábola do Senhor nos diz, nessa manhã, porque várias passagens nos enfatizam, para que isso não aconteça conosco, para que isso não aconteça com a igreja, a necessidade de várias vezes o Senhor Jesus falar conosco, através da sua palavra, de que tem que haver o que, irmãos? Preparação, né? Temos que estar preparados para que não sejamos pegos de surpresa, para que a igreja do Senhor Jesus não seja pega de surpresa. O Senhor Jesus sempre enfatiza na sua palavra. Quem já não viu Mateus 25, na parábola das 10 virgens, né? Aonde, embora todos dormiram, né, irmão Sebastião? Todos dormiram. Mas quando acordaram, 5 estavam com azeite nas suas candeias. E então o noivo chega e ali surpreende, né, irmãos? E ali elas puderam entrar ali para as bodas e celebrar ali com
o Rei Senhor Jesus. E eu quero compartilhar, a gente acabou de compartilhar esse texto maravilhoso, irmãos, que o Senhor Jesus, se você perceber, em Mateus 13, vem falando sobre uma série de parábolas. A primeira delas é a parábola do semeador, e em seguida ele entra naquilo que a gente leu, na parábola do joio, né, irmãos, e do trigo também. Muitos ensinamentos temos aqui, irmãos, mas vamos nos ater primeiramente ao trigo, irmãos. Há muitos ensinamentos, por isso hoje não dará para a gente esgotar, estaremos separando ela em duas partes para a glória de Deus. Então, irmãos, nosso Senhor vem explanando essas parábolas. Ele está, se você perceber, no começo de Mateus 13, ele está ensinando, a multidão está à sua volta, e ele está ali ensinando sobre muitas coisas, principalmente sobre a semeadura, que muitos entendem como dinheiro, né? Semente tem que semear para você retornar, né? Totalmente errôneo, né, irmãos? Essa interpretação equivocada. Mas vamos ater aos fatos. Dentro dessas parábolas, o Senhor Jesus nos ensina. Perceba que Jesus já começa dizendo, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Glória a Deus. Então, irmãos, há uma profundidade muito grande. Mas vamos nos ater primeiro a essa parte. A parte que se dá, irmãos, aquilo que Jesus fala na anterior, nessa semente que é jogada na boa terra. E aqui o Senhor Jesus já começa dizendo que o semeador, né, a semente foi jogada. Né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Todos nós, como eu disse, já lemos. Quem já leu já essa parábola? Todos já devem ter lido em algum momento, né, irmãos? Mas é maravilhoso. A palavra do Senhor, irmãos, ela se renova todos os dias. E ela é viva e eficaz. E todas as vezes que nós lemos ela, nós lemos e enxergamos muito mais outras coisas, muito mais fontes, muitas mais dádivas que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Ela transcende, porque a palavra tem esse poder de transcender e é maravilhoso. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus termina a parábola do semeador falando sobre a semente que caiu em boa terra, não é? Semente que caiu em boa terra. E o próprio Senhor Jesus explica essa parábola. Veja que há um ensino muito grande do Senhor Jesus, por isso ele mesmo ele fala dessa comparação, a parábola, e depois ele vai explicar a parábola. Né? Não há interpretação humana, é próprio Senhor Jesus interpretando, irmãos, daquilo que ele mesmo ensinou através dessas comparações. E ele fala, irmãos, a partir do versículo 36 tem a explicação dessa parábola. Dá para frente você vai ver que ele mesmo explica esta parábola, a parábola do joio. E para a gente adiantar aqui, o que semeia a boa semente, quem é? É o Filho do Homem, quem? Jesus Cristo, que semeia a boa semente. Ele mesmo explica a partir do versículo 36. O campo é quem, irmãos? É o mundo. O mundo, o campo é o mundo. E a boa semente são quem? Os filhos do reino. E esse homem que semeou a boa semente, que Jesus ali põe ele como ele mesmo, né? Que é o Filho do Homem, Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, sabemos que semeou uma boa semente no mundo, né? Através do seu sangue, através daquela morte na cruz do Calvário. Ele mesmo se ofertou para que a gente pudesse ter vida, né, irmãos? Para que a gente pudesse ter uma oportunidade de estar com ele na vida eterna e sermos salvos. Então, o próprio Senhor Jesus semeou a boa semente, se entregando, morrendo por mim e por você, irmãos. E quando essa semente encontra a boa terra, que o próprio Jesus diz em Mateus, no começo do Mateus 13, na parábola do bom semeador, do semeador, ela brota, né? Ela encontra uma boa terra e pode dar frutos. Esses frutos são quem, irmão? São os filhos do Senhor, os filhos e as filhas do Senhor, durante vários tempos espalhados pelo mundo que foi disseminado. Aqueles que amam o Senhor, que cumprem os seus mandamentos e os guarda, né, irmãos? Ou pelo menos se esforça para cumpri-los. Nós, irmãos, batalhamos. Você também batalha todos os dias, né? Para estar com o Senhor Jesus, para estar fazendo a sua vontade, cumprindo os seus mandamentos. Há um esforço muito grande que a gente faz para conservar as nossas vestes brancas, para que estejamos então prontos para aquele grande dia. Eu sei que você luta com todas as suas forças, eu luto para que nós possamos conservar essas vestes. Mas a realidade, irmãos, nós precisamos ser realistas aqui nesta manhã, é que entendemos que, eu não sei se você entende também, que falta muito ainda, né? Falta muito para a gente estar ajustado conforme aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Ainda há um longo caminho a percorrer e nós precisamos ser humildes e reconhecer que ainda falta muito para que a gente possa então encontrar com o nosso Senhor e estar pronto naquele grande dia. Porque, irmãos, nós vivemos em uma época muito difícil,
Uma época onde a própria igreja do Senhor está inerte. Ela dorme, não é, irmãos? A igreja dorme, está inerte, está como se anestesiada, está como se não conseguisse sair do lugar, como se as coisas acontecem à sua volta e eles não conseguem sair do lamaçal e cada vez mais vão se afundando nessa lama. Né, irmãos? Não consegue sair do lugar, pelo contrário, vão indo para trás. Tudo aquilo que o Senhor ensinou através da sua palavra, todos os mandamentos que ele disseminou através da sua palavra, parece que foi esquecido pela igreja. Como é triste, né, irmãos? Foi esquecido e a igreja não chega, não consegue mais caminhar. Então chegamos num momento como esse, caótico, um momento terrível, um momento onde a gente fica assim meio que triste também, porque um dia eu estive lá, você esteve, né? E a gente olha e não há reação, sabe? Não há reação, não há um estímulo para que eles possam mudar de vida e situação, irmãos. Então, que eles vejam o momento em que nós estamos atravessando, o momento em que a igreja, eu digo igreja num contexto geral, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Então, irmãos, chegou o momento desse, irmãos, a qual nós estamos vivendo. Os frutos, irmãos, já deveriam ter dados, já deveriam estar tenros, já deveriam estar aí maduros, né, prontos para a colheita, a grande colheita do Senhor, irmãos. Mas sabemos que está sendo difícil, está sendo muito mais vemos que está mais para voltar para trás do que realmente ir adiante, do que realmente se voltar para a palavra do Senhor. Mas, irmãos, ainda há uma esperança, não é? Eu sei que também você há uma esperança no seu coração que brota e que fala, eu ainda creio que as igrejas vão mudar de rumo. Eu ainda creio que a gente tem que orar, irmãos, para que isso aconteça. Para que todos aqueles que um dia começaram certos, um dia começaram ali orando, tendo os princípios voltados realmente para a palavra com uma boa intenção. Para que volte ao verdadeiro evangelho, para que volte ao verdadeiro evangelho que o Senhor ensinou. Irmãos, veja que há uma esperança ainda, porque eu consigo enxergar, você também, que há uma pequena parcela, ainda que seja pouca, já despertando, né, irmãos? Já despertando, já acordando, já voltando para o evangelho que um dia eles professaram lá atrás. Eu consigo já ver você também, ainda que seja pequeno esse movimento, essa situação de estar voltando, se arrependendo daquilo que estavam vivendo. Então, irmãos, vamos continuar orando para que a igreja do Senhor, né, com um contexto geral, se arrependa e volte para a palavra, volte para o evangelho verdadeiro, para a glória de Deus. Amém, irmãos? E aí estamos, irmãos. É bem na verdade que existe um modelo a ser seguido. O livro de Atos dos Apóstolos nos explica, né, irmãos, que existe a igreja de Atos, a qual é o modelo a quem todos nós devemos olhar para ela e seguir esse modelo. Mais uma vez, nós precisamos ser sinceros, que é muito difícil chegarmos, irmãos, a 100% de que foi aquela igreja, né? É muito difícil, e sejamos sinceros. Mas nós não podemos parar, irmãos. Nós precisamos ir adiante, avançando e tendo fé que vamos sim, progresso, ir adiante, para que possamos estar indo, buscando aqueles valores, buscando aqueles princípios que eram maravilhosos. Quem lê ali Atos vê como era maravilhoso aquela igreja, como era ali exuberante, irmãos, como era assim maravilhoso só de ler. Imagina se estivéssemos lá dando glória ao Senhor, amém, irmãos? Então perceba que a igreja primitiva é difícil de chegar, mas nós precisamos continuar tentando, irmãos, porque nós não podemos parar, nós não podemos jamais desanimar, meus irmãos, nós não podemos jamais perder a esperança, buscar progredir dia após dia, buscar sempre o Espírito Santo, como nós cantamos aqui, ser cheio sempre do Espírito Santo. Não desanime, continue lutando para que isso possa acontecer, irmãos. E Jesus, através dessa parábola maravilhosa, eu nem comecei a explanar aqui, veja como que é profunda essa palavra, irmãos. Então veja, através dessa parábola maravilhosa, algo muito sério e profundo o Senhor quer dizer-nos, a sua igreja. O Senhor quer falar algo importante. Veja, porque assim como a semente, né, eu já vou dizer no contexto geral, assim como esta semente, irmãos, qualquer semente passa por um processo, então joga a semente, né, e ela joga na terra e ali ela tem um processo, então ela vai pegar raiz, ela vai ali pegar força para poder brotar da terra e ali depois estar pronta para ser colhida. Perceba que da mesma forma está a igreja que não nasceu pronta. A igreja, irmãos, ela não nasceu pronta. Muitos dizendo que ela nasceu já, a igreja primitiva, e já
né, começou ali, não. Ela nasce num momento de dificuldade, irmãos. Ela nasce num momento de tristeza, num momento de desesperança, num momento de perda. Porque se você pegar Atos capítulo 1, quando Jesus está ascendendo aos céus, e ali os discípulos estão no Monte das Oliveiras. Eles estão olhando para o Senhor, fugindo, fugindo, ficando pequeno. E eles estão olhando, estavam olhando já há um bom tempo. E ali eles estavam olhando e olhando para os céus, dizendo, olha, muitas vezes eu imagino que eles tiveram pensando naquele momento, porque o Senhor Jesus foi embora, a nossa esperança se foi, o Mestre já foi embora, e agora o que será de nós? O que será de nós sem o Jesus Cristo conosco? Mas eu imagino, Atos 1 e 11, que diz essa passagem, irmãos. E ali eles ficaram ali estarrecidos, olhando para o Senhor. Eu digo isso porque daqui a pouco vem os anjos à volta dele, dizendo, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando? Os anjos tiveram que vir, irmãos, e fortalecê-los naquele momento. Naquele momento eles dizem, olha, varões, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, a quais dentro vós foi elevado aos céus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Olha só, essa é a promessa minha, a sua. Esta é a promessa que nos move, irmãos, e precisamos ter esperança. Então, irmãos, é com superação, incertezas, lágrimas, que ali a igreja do Senhor, ela é nascida, ela nasce no momento de lágrimas e de desesperança. E se multiplica, depois você vê o que acontece. Milhões, milhares de pessoas aceitam o Senhor Jesus. O Espírito Santo está com a igreja cresce. E a igreja contempla milagres, como o de Pedro, que já estava para ser executado no dia seguinte por Herodes. E a igreja estava orando em casa. E quando de repente, o quê? Os anjos ali vêm, as cadeias rompem, tudo ali. E ali ele passa por todas as portas e chega ali na casa. Então é um milagre, eles testificaram milagres após milagres, irmãos. A igreja primitiva, irmãos. Mas, irmãos, o Senhor tem algo para nós. Veja que é triste de notar que aos poucos foi se perdendo. Séculos e séculos se passaram. E a igreja foi perdendo a sua essência. A igreja foi perdendo o seu foco. A igreja foi se perdendo. Perceba, desde a igreja primitiva, séculos e séculos se passaram. E olha como nós estamos hoje. A que ponto nós chegamos, irmãos? E por vários motivos, né, que não dá tempo a gente explanar aqui, mas você sabe por os motivos quais foram, né, que a igreja se perdeu no meio do caminho, né, e hoje chegamos num momento como esse, momento de trevas, momento de tristeza. Mas olha aqui, nós estamos tentando remar novamente, né? Tentando remar tudo outra vez, irmãos. Tentando remar, buscar os valores que um dia foram perdidos. Buscar a oração que já foi perdida hoje. Buscar a palavra que foi perdida. Hoje só se faz outras coisas a não ser a palavra. E nós estamos regando e vamos remando contra a nossa correnteza que vem contra nós, contra um sistema que já está sendo imposto dentro da própria igreja. Eu e você lutamos todos os dias para isso, batalhar, evoluir e crescer para a glória do Senhor, irmãos. Embora nós não temos muito tempo, nós sabemos disso. Né, irmãos? Não temos muito tempo, mas nós continuamos remando. Mas como a semente do Senhor, ela é muito boa, mesmo que perdeu a essência, mesmo que perdeu tudo aquilo que a igreja tinha de bom, a semente do Senhor é boa. Veja no versículo que a gente acabou de ler, o Senhor, o homem semeou uma boa semente, esse homem é o próprio Senhor Jesus. Por ela ser boa, irmãos, ainda que nós percamos muito, né, ficamos para trás, há ainda a esperança de construir, estamos em um processo de construção e de melhoria, porque isso que nós precisamos nunca desistir, precisamos lutar para novamente constituir aqueles valores que a igreja primitiva tinha, irmãos. Assim como a semente é semeada, tem o seu processo, toda semente, até vir o seu fruto. Mas, irmãos, eu disse, vamos ater ao trigo, temos que acelerar esse processo, porque não nos resta muito tempo, né? Não nos resta muito tempo, meus irmãos. Nós precisamos nos apressar. E quantos aqui desejam ver o Senhor? Quantos aqui desejam e o seu coração arde em querer ver o Senhor? Eu creio que toda a igreja. Esse é o maior desejo da igreja, irmãos, em ver o Senhor. Entretanto, meus irmãos que me ouvem, é como a palavra diz. Muito tempo atrás o Senhor Jesus semeou a semente, né? E essa semente, ela por ser boa, ela precisava germinar. Ela precisava brotar do chão, ela precisava dar frutos, porque ela é uma boa semente. E para que seja colhida no final, assim como nós lemos, no final vai haver a colheita, vai haver a maior colheita de todos os tempos. Mas, irmãos, o Espírito Santo se preocupa com a igreja hoje. E hoje eu e você somos parte dessa igreja. Por quê?
Porque, irmãos, ele olha para nós, ele olha para a igreja, ele olha para todos nós, ele percebe que a colheita está se aproximando, porque ele fica preocupado. Por quê, irmãos? Porque ele vê e começa a enxergar que a igreja não está pronta, que a igreja ainda falta muito para que esteja pronta, madura para a grande colheita. Então veja a angústia do Espírito Santo sobre a sua igreja. Veja a angústia e a preocupação que ele tem sobre nós, irmãos, em ver, em enxergar que não há maturidade. O fruto não está maduro para que então possa ser colhido, irmãos. Graças ao Deus que ainda há tempo, não muito, mas ainda existe o tempo, né, irmãos? E vamos continuar orando para que a igreja possa despertar, para que possa se amadurecer rápido, para que possa encontrar com o Senhor. Irmãos, o que temos que fazer é continuar se esforçando, sabe? Se esforçando o tempo inteiro, o máximo que a gente pode, irmãos, para que possamos estar maduros para a grande colheita do Senhor, que está breve. Se esforce, porque a colheita se aproxima. A colheita, nós estamos enfatizando, a grande colheita, irmãos, se aproxima. A colheita mais importante de todos os tempos. Ela se aproxima, meu irmão. Então nós precisamos estar preparados para estar sendo colhido no celeiro de Deus. Amém, irmãos? O problema é que a igreja parou de crescer, né? Ficou envenenada. Muitos agrotóxicos foram inseridos aí. Muito veneno foi colocado aí na igreja. E ela não consegue mais crescer. Pelo contrário, pragas e mais pragas estão sendo jogadas nessa lavoura. Né? E não consegue mais, estão contaminados. E não consegue mais se desenvolver. Até mesmo, quem sabe, cortados. Tem muitas igrejas que já estão cortadas, irmão, já não tem mais esperança, né? Mas eu sei que você ora todos os dias para que elas voltem ao arrependimento, para que possam então se encontrar com o Senhor, irmãos. Nós podemos desistir de ninguém, assim como o Senhor não desiste, né? O Senhor não desiste de ninguém, irmãos. Pelo contrário, o Senhor quer que todos se salvem. Porque a semente do Senhor, ela é muito boa. Perceba que ela é muito boa, que João 14:7, o que diz, irmãos? Porque ainda há esperança para a árvore se for cortada. Olha só. Aleluia. Ainda que a árvore ainda seja cortada, ainda que a gente olhe com os nossos olhos, ali não dá mais. Ali já está totalmente perdida em trevas. Aqui diz a palavra, ainda há esperança, irmãos, para a árvore que ainda que fosse cortada, ela pode renovar os seus frutos e pode então dar frutos. Leia depois João 14:7. Pode ser renovada ali, irmãos, e não cessarão os seus renovos. Então, irmãos, um dia eu e você estávamos dessa forma, como árvores cortadas, como árvores que não davam mais frutos, como árvores que estavam totalmente ali, como hoje a igreja falsa está, mas o Senhor um dia se compadeceu de mim e de você e hoje nós estamos aqui, né? E hoje nós podemos então continuar crescendo para que veramos trigo e possamos então ser guardados no celeiro do Senhor, amém? Glórias a Deus, para a glória de Deus, irmão, sempre para a glória de Deus. E naquele grande dia possamos ser colhidos no celeiro do Senhor. Os ceifeiros quem são, irmão? São os anjos. O Senhor designará os anjos como ceifeiros para vir fazer essa colheita. Mas os frutos precisam estar maduros para isso. A pergunta que eu faço para você, será que eles virão colher um trigo que ainda está em um processo? Será que os anjos verão colher um trigo que ainda nem brotou da terra? Será, irmãos? Que eles vão vir, ou senão eles vão vir e falar, olha, eles não estão prontos ainda, eu vou voltar, mas depois eu volto de novo. Não, né, irmãos? Não, irmãos, olha a coisa séria. Na explicação da parábola, o que Jesus disse? Ele vai pegar o trigo, colocá-lo no seu celeiro. Então, irmãos, não haverá outra colheita. Ele designará os seus anjos, vão, façam a colheita. E ali, os anjos não vão pegar um trigo que ainda está em formação, irmãos. Olha só que coisa profunda. Ele vai vir pegar um trigo já pronto, maduro, que ele já vai vir pegar e guardar no seu celeiro, irmãos. Olha só. Então, que possamos estar atentos, irmãos. Não haverá outra colheita. Esse é um primeiro desses dois desafios que eu quero falar contigo, para vocês nesta manhã. O outro falaremos uma outra oportunidade. Mas é o primeiro desafio, antes de nós acharmos que somos prontos, que vamos esperar o Senhor voltar e pronto. Não, há um processo ainda, meus irmãos. Há um processo que precisamos estar nos amadurecendo para que estejamos prontos como trigo e sejamos então colhidos pelos anjos no celeiro de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor, irmãos. Então, irmãos, vamos continuar firmes e fortalecidos no Senhor. Eu sei que você vai dizer,
toda semente precisa de um processo até a colheita, não é, irmãos? Você talvez esteja pensando nisso. Mas se você há de concordar comigo, irmãos, quanto tempo o Senhor foi semeado naquela cruz do Calvário? Quanto tempo faz que o Senhor se entregou pela igreja, por toda a humanidade? Quanto tempo? Muitos séculos atrás? E, e o que você acha? Já não deveria estar maduro o trigo? O trigo já não deveria estar pronto, meu irmão. Pensemos nisso. Quanto tempo Jesus já não semeou a sua vida por nós? Irmãos, e quanto tempo é mais necessário para que a igreja amadureça? Para que o trigo esteja pronto para a colheita? Quanto tempo mais é necessário, querido? Quanto tempo mais a igreja precisa para amadurecer a semente semeada pelo nosso Jesus? Eu creio que já passou da hora, né, irmãos? Já passou da hora. Mas ainda assim a graça do Senhor é maravilhosa, que ainda dá mais tempo para que a gente possa ainda se recuperar e continuar num processo de crescimento, para que possamos chegar naquele grande dia e estar maduro, irmãos. Nesse processo, nós precisamos continuar, irmãos, firmes, avançando, crescendo, para que possamos estar ali sendo colhidos pelos anjos, que são os ceifeiros do Senhor, até que fiquemos maduros. Mais importante, e a pergunta que nós precisamos fazer, e nós precisamos respondê-la rápido, irmãos, para que nós entendamos, façamos uma reflexão de nós mesmos, ainda que o Senhor tem dado tempo, tem tido misericórdia para com a sua igreja. Ele é bom, ele é amoroso, ele continua dando tempo, continua dando graça ainda para nós, mas não esqueçamos que ele virá num tempo certo. O Senhor virá no tempo certo, irmão. 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham se arrepender-se. Então perceba, irmãos, Jesus não tarda, ele chega no momento certo. Ele vai vir, irmãos, no momento certo. Ou ele vai se pautar pelo meu ou pelo seu tempo. Será que Jesus vai se pautar pelo meu tempo ou pelo teu, irmão? Ou pelo dele? Hã? Jesus não vai se pautar no meu tempo, no teu. Ele vai vir, irmãos, no tempo certo, no tempo dele. No tempo em que ele achar. Porque ele tem o tempo perfeito. Ele tem o tempo kairos. O tempo de kairos de Deus é um tempo perfeito. Então, irmãos, ele não vai se pautar no meu tempo, no seu. Ele vai se pautar no tempo dele. Mas ainda assim, ele tem estendido a sua graça. Ele tem dado mais tempo para a igreja. Para que ela se arrependa. Para que ela continue tendo progresso nesse processo de amadurecimento. Em breve, ele vai dar as ordens aos anjos. Eu sei disso, para que a ceifa possa ser colhida, para que então eles venham fazer essa ceifa. E os sinais nos mostram que não falta muito, né, irmãos? Falta muito pouco tempo. E que eu e você, irmãos, nessa manhã possa refletir. Eu falo hoje para uma parcela da igreja, e aqueles que vão me ouvir depois também, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Essa é a pergunta. Será que eu estou pronto para esta colheita? Será que eu já estou maduro o suficiente para que eu seja colhido pelos anjos? Será que eu estou quase pronto? Ou será que eu ainda nem brotei da terra ainda? Será que eu ainda estou criando as raízes? Mas, irmãos, é necessário a gente ir rápido, avançar, porque não falta muito tempo para os anjos fazer essa colheita. Essa colheita, irmãos, que o Senhor designou os anjos, eles vão vir e vão obedecer às ordens do Senhor. Ó, vão e façam a colheita. Mas, como disse, não, eles não vão colher uma semente que está em processo, que está ali ainda, nem brotou. Ele vai vir pegar o trigo, irmãos, e pôr no seu celeiro, no celeiro de Deus. Que você entenda e faça essa pergunta para você mesmo: será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Ou será que eu ainda nem brotei ainda, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que ainda tem tempo, irmãos? Ainda tem tempo para que a gente avance nesse processo de amadurecimento, irmãos, para que possamos então ser colhidos para que estejamos maduros naquele grande dia, amém, irmãos? Que você faça essa pergunta para você nessa manhã. Estar maduro, o que significa, irmãos? É o que o Senhor sempre diz na sua palavra, nos apresentar diante do Senhor com as nossas vestes brancas. E vestes brancas significa santificação. Santificação tem a ver com oração, leitura da palavra. Às vezes é difícil a gente se santificar a Deus, né? Eu sei que é complicado, é difícil, a gente tem que se esforçar muito. Mas sem isso, irmãos, nós não conseguiremos ver o Senhor. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e também
a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o amadurecimento da igreja passa pela santificação. E nós falamos sobre Mateus 25, quando aquelas virgens estavam prontas, né? Ainda que dormir, mas todas 10, né? As 5 estavam ali com o seu azeite. O que representa o azeite? É o que nós louvamos aqui, irmãos, o Espírito Santo. E eu e você devemos buscar desesperadamente o Espírito Santo para que nos encha, para que não falte azeite naquele grande dia também, para que sejamos com ele cheio, para que chegamos e vejamos o nosso noivo chegar, irmãos. Então, irmãos, que possamos continuar olhando para nós mesmos, refletindo, ver se a gente está quase pronto para amadurecer. Nós devemos chegar nesse momento já quase para estar maduro, porque o Senhor está vindo. E se a gente quer de fato ver essa alegria que eu quero sentir, você quer sentir naquele grande dia, para fazer sentido e nós não só contemplarmos, nós participarmos da boda do Senhor, participarmos da eternidade para sempre com Ele, vale a pena eu e você nos esforçarmos, nos santificarmos, estar conservando as vestes brancas, estar com o nosso azeite cheio, para que possamos ver o Senhor Jesus. Você concorda comigo? Que devemos, irmãos, fazer essa pergunta para nós mesmos, para que nós possamos, irmãos, e se não estar nos enganando a nós mesmos, achar que estamos prontos e naquele grande dia a frustração ser grande, a tristeza ser grande e a gente não subir. Isso é triste demais, irmãos. Que você possa continuar crescendo, avançando nesse processo de amadurecimento, para que possamos ser colhidos pelos anjos naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Há de fato muitos também que precisam ser regados. Muitos estão ali, é a igreja do Senhor, mas não estão sendo regados. O que é ser regados? É ser regados pela palavra da verdade. Tem esse problema. Muitos que estão frequentando igrejas, estão indo nas igrejas, mas estão sendo mergulhados em um evangelho muito falso. Um evangelho que não é o verdadeiro, estão, na verdade, sendo contaminados. E ao invés de serem regados com água pura e cristalina, que é a palavra de Deus, estão de fato ali sendo envenenados, irmãos. Oremos para que o Senhor continue tendo misericórdia, para que eles, assim como eu e você, o Senhor olhou para nós e nós pudemos, irmãos, enxergar o que estava acontecendo à nossa volta e o Senhor nos trouxe para a realidade, para a verdade que é a palavra, né, irmãos? Glória ao nome santo por causa disso. E que nós possamos continuar firmes, irmãos, orando, porque pela graça do Senhor nós estamos na verdade, na palavra verdadeira. Essa é a verdade que tem sido falado todos os domingos aqui, é a palavra, meus irmãos. E que a graça do Senhor continue sendo estendida sobre cada um de vocês e que possamos continuar fazendo essa pergunta, ecoando nos seus ouvidos ao longo dos dias, dizendo: Senhor, eu preciso me preparar para ficar maduro para a sua colheita. Me ajude, Espírito Santo, eu preciso me encher, eu preciso me santificar cada vez mais. E assim, irmãos, teremos plenas convicções de que veremos naquele grande dia o nosso Mestre, o nosso Rei. Amém? Eu quero que você fique de pé comigo e oremos nesse sentido, para que nós continuemos, irmãos, a crescer, para que nós continuemos a ficar maduros, continuemos nesse processo, e que se um dia esse processo parou, e que hoje é o momento dele continuar avançando nas nossas vidas, processo de amadurecimento, para que o trigo possa ser colhido pelos anjos do Senhor naquela ceifa. Eu quero que você conserve dentro de você essa palavra hoje, de que faça essa pergunta: será que já estou pronto? Será que eu já estou pronto? Eu preciso de um processo ainda de amadurecimento? Será que eu ainda nem brotei da terra ainda? Mas graças a Deus que ainda há tempo, pouco tempo, mas ainda há, irmãos. Enquanto ainda o Senhor estende a sua graça sobre nós, ainda há tempo para que nós venhamos continuar evoluindo e crescer, para que chegue naquele grande dia, eu e você possa estar maduro como trigo para ser colhido no celeiro de Deus. Amém, meus irmãos?